Olá pessoal, hoje vamos tratar de um assunto aqui muito interessante. Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram falar. Então se inscreve no canal, deixa o like e vamos pro vídeo. Escolhas. O que são escolhas, pessoal? Todos os dias, nós tomamos diversos caminhos diferentes, fazemos várias escolhas, tomamos várias decisões, e temos a nítida impressão que todas essas escolhas, todos esses caminhos, eles partem de nós mesmos, Temos a impressão de que nós sempre estamos no controle da nossa própria vida, Mas e se eu dissesse a vocês que não é bem assim? E se eu te dissesse que nesse exato momento você pode estar sendo manipulado? Que todas essas escolhas e decisões, na verdade, não partiram de você. Todas essas decisões e escolhas, elas foram impostas, Mas impostas por quem? Imagine que um micro-organismo invisível, ele pode estar alterando seu comportamento, suas escolhas e até mesmo seus medos, E isso não é ficção científica. Isso é o Toxoplasma gondii, um parasita que já domina os ratos e que pode estar influenciando você nesse exato momento. Certamente muitos de vocês já ouviram falar, Ele é responsável pela transmissão da toxoplasmose. E estima-se que no mundo inteiro, 1 a cada 3 pessoas é infectada com esse parasita, Então no Brasil, mais ou menos 70% da população brasileira é infectada com esse parasita. Mais ou menos aí 126 milhões de pessoas. Então vejam vocês que são números altíssimos, Basicamente esse parasita ele está presente no mundo inteiro. Uma das causas dessa infecção é a carne mal cozida ou o contato com as fezes do gato. Então presta atenção, contato com as fezes do gato. A maioria das pessoas nem tem sintomas, pessoal. Mas o parasita ele permanece no cérebro durante décadas, Então você pode estar infectado e você não vai nem perceber, Mas percebam que o ciclo de vida dele é bem grande, Ele pode ficar por décadas aí, literalmente na sua cabeça. Mas então, pessoal, o que isso tudo tem a ver com o título do vídeo, Qual a ligação? Vamos entrar agora numa área mais obscura, Vamos entrar numa camada além da realidade. Pois bem, o gato, ele é o hospedeiro definitivo, do Toxoplasma gondii. E os ratos, eles servem como intermediário, pessoal. Prestem atenção nisso, Diversos animais, e até mesmo o ser humano, como nós percebemos aqui, são infectados pelo toxoplasma, Porém, o único local onde o toxoplasma se reproduz é no intestino do gato. Então ele não se reproduz em nenhum outro local, Apenas no organismo do gato. Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que esse organismo ele é unicelular, Comparado ao ser humano, um organismo bem simples, com apenas uma célula. Mas ele adquiriu certas artimanhas, pessoal? E o que eu quero dizer com artimanhas? Ele tem uma estratégia, pessoal? E qual a grande jogada do toxoplasma, Ele entende, Ele entendeu que o local onde ele se reproduz é no interior do organismo do gato. E qual a maior probabilidade dele chegar no interior do gato? Através dos ratos, Porque o gato, obviamente, é o predador do rato.
E o rato, por sua vez, tem medo do gato, né? Então, na maioria das vezes, ao sentir o cheiro da urina do gato, o que os ratos fazem, né? Eles fogem, né? Eles fogem porque eles sentem a presença do predador natural deles, que é o gato. Agora prestem muita atenção, pessoal, porque o rato, né? Ele também é infectado pelo toxoplasma. E o que acontece com o rato infectado pelo toxoplasma? O parasita, ele se aloja no cérebro do rato, né? Formando cistos em áreas ligadas ao medo e ao prazer, que é a amígdala cerebral e o córtex pré-frontal. E estudos mostram, né, que os ratos que são infectados pelo toxoplasma, eles perdem o medo dos gatos, né? E muitas vezes eles não só perdem o medo, como eles são atraídos sexualmente pelo cheiro da urina do gato. Então vejam só que interessante que é isso, né? O poder que esse ser unicelular ele adquire sobre a mente do rato, né? Sobre o cérebro do rato. Então, o rato infectado, né? Ele se torna uma presa fácil para o gato. Por quê? Porque ele perde aquele medo natural que todo rato tem, né? E muitas vezes ele vai em direção ao gato por vontade própria, né? O que facilita que o gato venha fazer mais uma vítima. E dessa forma, o toxoplasma, ele atinge o ápice, né? Que é o local de reprodução, que é o interior do gato. Então o rato, ele come o gato, né? Ele come aquele rato infectado e o toxoplasma, ele chega na linha final, que é o gato onde ele se reproduz. Então vejam a capacidade desse ser microscópico, né? O poder que ele tem sobre os animais, né? Sobre as suas vítimas, vamos dizer assim. Mas então, se o toxoplasma ele infecta diversos animais, incluindo os humanos, né? Será que essa infecção, né, humana, ela pode gerar algo parecido, né? Será que nós podemos estar sendo controlados de certa forma por esse parasita? Obviamente, né, pessoal, nós seres humanos não somos comidos pelos gatos, né? E nós ainda não sabemos, né, o porquê, mas o toxoplasma ele altera alguns comportamentos, né, no ser humano, sim. Houve um estudo, pessoal, realizado de 92 a 2006, né? Lá na Dinamarca, onde eles avaliaram ali um grupo de 45 mil mulheres grávidas, né, infectadas pela toxoplasmose. E o que eles perceberam, né, pessoal? Que as mulheres que eram infectadas com o toxoplasma e tinham doenças psiquiátricas tinham uma tendência de 54%, né, maior de tentativa de suicídio, né? E 2 vezes mais chances de conseguir. Já as mulheres que eram infectadas pelo toxoplasma, porém não tinham nenhum tipo de doença psiquiátrica, tinham 56% de tendência, né, maior de cometerem violência autodirigida. Ou seja, algum tipo de mutilação, né, ou até mesmo a retirada da própria vida. E por que isso, né, pessoal? Na verdade, né, o organismo ali infectado pelo toxoplasma, ele tem um grande aumento, né, de dopamina, que é o neurotransmissor ali responsável pela motivação, né, pela iniciativa. Então é por isso que o ratinho lá, quando ele está infectado, ele perde completamente a noção do perigo, né? Perde totalmente o medo do seu predador natural. Então eu deixo a seguinte pergunta para vocês, pessoal. Você se arrisca mais que o normal? Você é uma pessoa viciada em adrenalina, né? Que gosta de se colocar em situações perigosas? Se você, por exemplo,
contraria muito a sua esposa, né? Cuidado. Pode ser que isso seja o toxoplasma, né, agindo em você. Deixa aí nos comentários. Alguns estudos, pessoal, ligando a toxoplasmose a mudanças comportamentais, né, indicam um número elevado, né, de acidentes de trânsito e infectados com a toxoplasmose, né. Existe também uma grande associação com a esquizofrenia, né, e transtornos mentais. Outro fator bastante interessante, né, que vem de um estudo publicado na Royal Society, fala das diferenças de gênero, né. Homens infectados, eles tendem a ser mais agressivos, né, enquanto as mulheres tendem a ser mais sociáveis, né, pessoal. Então vejam aí que o toxoplasma, ele realmente, né, interfere no nosso comportamento, né. O próprio aumento de dopamina, né, ele pode explicar já essas mudanças na personalidade. Então, no final das contas, né, assim como nos ratos, o parasita ele pode ter interesse sim, né, em alterar o nosso comportamento para se espalhar, né. Por exemplo, os humanos se arriscando mais, né, podem transmiti-lo mais. A própria cultura de comer carne crua, né, tem uma alta taxa de infecção. Outra curiosidade, né, é que em países com alta prevalência de toxoplasmose, eles têm uma alta taxa de empreendedorismo, né. O que a gente pode tirar de tudo isso, né, pessoal? Podemos fazer uma reflexão aqui profunda, né? Diante de tudo que acontece na nossa vida, né, no nosso dia a dia, essas informações elas passam despercebidas, né? Mas são informações que quando a gente começa a avaliar, né, quando começamos a observar e a ter uma reflexão mais profunda, né, sobre a coisa, percebemos que nem todas as nossas atitudes, né, nem todas as nossas escolhas estão partindo de nós mesmos, né, pessoal? Porque se um parasita que infecta bilhões de pessoas ao redor do mundo pode mudar nossa mente, o que mais pode estar nos influenciando sem percebermos, né, pessoal? O toxoplasma, ele é só um exemplo, né, de como a natureza é complexa e assustadora ao mesmo tempo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreve aí no canal para não perder o conteúdo. Deixa o like aí que faz bastante diferença, né? E escreve aí nos comentários, né, se você já foi testado para toxoplasmose, né? E comenta aí se você acha que os parasitas podem controlar a humanidade. Valeu, pessoal. Até a próxima e obrigado por assistir e acompanhar o canal. Valeu.